compreensões sobre a consciência em logoterapia, iremos abordar a diferença entre consciência moral e consciência psicológica, a ideia de consciência como órgão de sentido e sua relação com o inconsciente espiritual, e qual é essa visão do inconsciente espiritual em logoterapia, brevemente, porque é um tema vasto, então não teremos como, né, nesse recorte, a gente abordar isso de uma forma profunda, e sobre os conflitos de valores. Quando nos referimos à consciência moral e à consciência cognitiva, o que é que a gente está querendo dizer? Quando a gente fala de consciência na língua portuguesa, é uma mesma palavra que traz, né, um significado em comum. Mas na língua alemã, existem mais de uma palavra com significados diferentes para a gente ter compreensões diferentes sobre a ideia de consciência, certo? Uma delas é essa que tem aí, que eu não sei pronunciar, né? Que é em alemão. Mas essa primeira, que é o tópico 2 aqui, ela se refere ao quê? A uma ideia de consciência no sentido de uma vivência cognitiva, a nível de uma dimensão psicológica. Já Gewissen, que é um outro entendimento sobre consciência no alemão, poderia ser compreendido, correlacionado a uma ideia de consciência moral, que seria uma consciência mais ligada à vivência espiritual desse ser humano, que é propriamente a que a gente vai se referir quando estiver colocando a questão da logoterapia, né? E na logoterapia, essa consciência moral, essa segunda que a gente colocou, ela é definida como o quê? Como o órgão do sentido, o que nos possibilita apreender e intuir o melhor possível a resposta significativa diante de uma situação singular que nos deparamos e que poderemos atualizar. Então, para demarcar um pouco mais essa diferenciação entre qual é a consciência cognitiva e qual é a consciência moral, podemos entender a consciência cognitiva como algo que é imanente, né? Como algo que está no sujeito, que faz parte da constituição desse sujeito, que está intrinsecamente ligado à sua realidade, né? Que não transcende esse sujeito, mas que se refere somente a ele. A consciência moral, todavia, né, se refere a algo transcendente, né, a algo que já ultrapassa, que se refere a algo que está para além somente da sua vivência psicofísica também. Quando falamos também de uma consciência cognitiva, estamos falando de uma reflexividade, a um ato reflexivo, a algo que é considerado um fenômeno secundário. Já a consciência moral é algo que podemos entender que é pré-reflexivo, que é intuitivo e, portanto, um fenômeno primário, imediato dessa vivência existencial e espiritual do ser humano. A consciência cognitiva, ela se refere ao que? A uma dimensão psicológica, enquanto a consciência moral, ela tem suas raízes no inconsciente espiritual e é algo próprio do existencial, certo? Enquanto a consciência cognitiva, ela é algo do racional, do saber, enquanto a consciência moral é algo do sabor, da experiência, da vivência, né? Do que eu intuo, enquanto um dado intuitivo afetivo, enquanto a consciência cognitiva é algo que eu racionalizo, que eu penso sobre depois de ter passado um primeiro momento em que aquilo foi, de certa forma, acessado na minha vivência, né? E a consciência cognitiva diz respeito ela nos possibilita acessar o ser que é, aquilo que somos, aquilo que realizamos, aquilo que podemos entender do que nós vivenciamos, da nossa personalidade, daquilo que realizamos na nossa vida, daquilo que concretamente já vivenciamos, né? E a consciência moral ultrapassa isso, esse entendimento só sobre o ser que é. Ela não permite acessar o ser que ainda não é, mas que deveria ser. Então, ela se orienta para algo que são os nossos projetos existenciais, os valores, os sentidos para a nossa vida, as possibilidades de desvelar sentidos em nossa vida. E quando falamos de inconsciente em logoterapia, algumas coisas só para demarcar e dar uma ideia inicial sobre isso para vocês, é que a visão de Frankl sobre o inconsciente, ela é uma visão
diferente do inconsciente freudiano. E quando o Frankl se refere ao inconsciente freudiano, ele se refere a esse inconsciente freudiano como um inconsciente instintivo, né? E o Frankl não nega esse inconsciente e as contribuições do Freud sobre o inconsciente, mas ele critica a sua visão como algo que é reducionista e limitado. E ele traz algumas expressões quando traz essa crítica ao inconsciente, à visão do Freud, onde ele fala dessa visão como um reservatório de instintividade reprimida, como um automatismo do aparelho psíquico e um modelo energético e mecanicista, certo? Então, quando Frankl traz uma sobre esse inconsciente para a logoterapia, ele correlaciona essa visão do inconsciente com a visão da ontologia dimensional e as suas dimensões, a dimensão somática, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual, onde a gente poderia trazer uma ideia de inconsciente sobre cada uma dessas dimensões, porque o inconsciente está presente em cada uma dessas dimensões, e não só nessa visão reducionista de um inconsciente psicológico, né? De um inconsciente tal como Freud coloca. E dentro de uma visão logoterapêutica, esse inconsciente espiritual, ele não corresponde a uma visão psicanalítica, mas a uma visão de um vocabulário muito mais fenomenológico, referindo-se a esse inconsciente como uma realidade irrefletida ou pré-reflexiva, como algo que ainda não está acessível a esse pensamento racional secundário, né? Mas é algo que transcende isso e diz de um dado imediato dessa vivência existencial, ok? E que se absorve na execução dos atos espirituais enquanto atos que são autenticamente existenciais. Quando a gente fala de hierarquia e conflito de valores em logoterapia, é muito comum, né? A gente falar, eu estou com um conflito de valores, uma crise de consciência. Mas o que o Frankl nos alerta é que quando a gente se refere a valores, o que existe não é, na verdade, de fato, uma crise de valores, ou então um conflito de consciência. Porque numa visão reducionista, a gente consegue ter essa impressão, realmente, de um conflito, de um choque de valores que parecem ter o mesmo peso e medida. Mas, olhando sobre um viés de uma espiritualidade, um viés dessa ideia espiritual do ser humano, sempre quando a gente se refere a uma visão, a uma ideia sobre valor, a gente está falando necessariamente de um valor que se refere a uma posição hierárquica em relação a outros valores. Então, sempre vai haver uma diferenciação e um lugar de posição hierárquica dentro daquela vivência particular daquela pessoa, onde um valor se sobressai ao outro. E o que pode estar acontecendo é que essa pessoa ainda não conseguiu chegar a esse nível de consciência de entender qual é a melhor escolha, ou seja, a escolha mais valorosa para aquela situação que ela está vivenciando. Então, na visão logoterapêutica, não é possível que dois valores colidam e o que ocorre é um aparente conflito de valor, e a experiência de um valor implica necessariamente no fato de que ele se encontra em uma ordem relativa acima ou abaixo de outros valores. Assim, é importante vivenciar um processo de conscientização a fim de chegar a uma compreensão sobre a escolha mais valorosa a ser tomada diante de uma situação específica, resguardando sempre a liberdade da pessoa atender ou não a sua própria consciência, porque nós temos a nossa liberdade, inclusive, para negar aquilo que a nossa consciência nos aponta, aquilo que intuímos, que nos conscientizamos como a melhor escolha. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham aprendido mais sobre esse tema da consciência. Deixe aí também sua dúvida, o que vocês mais gostaram do vídeo de hoje, nos comentários. Também deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para alguém e continue acompanhando os vídeos que vão vir em sequência aqui no canal. Forte abraço e até a próxima.